muito bom, gente, é muito bom. Quando o povo acorda, você já caminhou praticamente o dia todo, né? Metade do dia você já produziu muito. E a gente trabalha muito isso aqui. Então, bora lá. O assunto de hoje nós vamos falar sobre medo e procrastinação, ok? Esse é o nosso assunto. Então, tem muita gente que precisa saber disso aqui. Esse conteúdo de hoje ele é tão valioso que tem muitas pessoas que precisam receber esse conteúdo. Então pega esse avião e manda aí. Manda para as amigas, manda para os parentes, manda para o marido. Para de estar dormindo, acorda, manda para a esposa, manda para todo mundo que você puder. Manda aí, envia aí. Vamos falar hoje sobre vencendo o medo e a procrastinação. Deus nos chamou para vencer. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E o que evidencia que nós somos mais que vencedores é andar com Deus. Porque não basta. Existem alguns requisitos de suma importância para que a gente possa se tornar vencedor. Então hoje nós vamos falar sobre vencer o medo e a procrastinação. Eita Deus, que maravilha, que maravilha. Então talvez você me pergunte, Luciene, o que é o medo? Me diz aí, Luciene. O que é o medo? Gente, o medo, ele parte de um desespero, sabe? O medo, ele é a ansiedade irracional, que é fundamentada por um acontecimento que acontece fora, que dentro nós não temos estrutura para lidar, sabe? O exterior é mais forte, causa mais impacto do que o interior tem estrutura para suportar. E é o mesmo que você ter receio. E a procrastinação? O que é a procrastinação? A procrastinação é uma atitude constante de você adiar, sabe? De você deixar para depois. Depois, esse negócio de depois, as coisas vão se acumulando, vão atrasando e a sua vida vai sendo empurrada, né? É o paradoxo da música. Aí você vai deixando a vida te levar. Então, você adia um dia, 2, 3, 4 e olha, isso causa uma derrota na vida de qualquer ser humano. Então, você adia as tarefas e responsabilidades importantes. Então, você não sai do lugar, né? Ou praticamente você regride, porque ou você está subindo ou você está descendo, não tem meio termo. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Ou você está evoluindo, ou você está regredindo. Não existe meio caminho, não existe meio termo. Assim como também só existe céu e inferno, não existe purgatório, não. É 2 caminhos, não é? Então, o Senhor disse, Israel, coloco 2 caminhos diante de vocês, escolham. Então hoje nós vamos falar sobre como vencer o medo e a procrastinação. É esse o nosso assunto de hoje. Então, gente, o que nós mais temos visto? Nós temos visto muitas pessoas com problemas emocionais, não é mesmo? Nunca antes se viu tanto como hoje. Pessoas com esquizofrenias, neuroses, não é? Pessoas que estão passando por psicoses e psicopatologias são as doenças que têm, assim, afetado o nosso século. E agora a gente entra na palavra de Deus, a gente entra na Bíblia e a gente vê várias vezes a palavra de Deus não temais. Acredita-se que 365 vezes a palavra de Deus está dizendo para nós não sentirmos medo. Isso quer dizer que para cada dia do ano a palavra de Deus vem nos dizer todos os dias, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Jesus disse aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Não é? Diante da tempestade, diante daquela circunstância desesperadora, Jesus disse, homens de pequena fé. Quando você lê isso, você vê que Jesus está associando a existência do medo a uma fé reduzida. Não é isso? Quando Jesus diz, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Jesus está associando a existência do medo a uma fé reduzida. Porque o medo está frequentemente associado à incredulidade, gente, à falta de confiança. Quando você tem fé, os seus gigantes e os seus medos, eles são reduzidos. E aí a gente olha para quem?
para vários personagens da Bíblia que nos mostram essa verdade. Por exemplo, Josué. Após ele ter ouvido o Senhor falar com ele, no capítulo 1, versículo 9, não tenha medo, não te pasme, não te assuste. Não foi o Senhor falar para ele, não temais, não tenha medo. Quando ele ouve isso foi tão forte para Josué. Josué entendeu, apesar do Senhor ter falado com ele 2 vezes, mas a repetição é interessante, né? E a gente estuda aqui por que a Bíblia repete, qual o sentido da Bíblia falar algo 2 vezes. Essa repetição é quando algo é muito importante, né? Então, quando Deus chega a falar de novo, é porque aquele ponto é de suma importância. Então, quando o Senhor fala para Josué de novo, Josué, não tenha medo. O que aconteceu depois? Agora Josué está na frente da muralha. Vamos lá, Josué está na frente da muralha. E o que acontece? Inúmeras pessoas estavam desanimadas, desacreditadas, porque Moisés tinha morrido. O povo estava se sentindo sem referencial, sem liderança. Ainda que Josué estava diante do povo, levando o povo a caminho da terra prometida, porque por 40 anos o povo perambulou no deserto pela liderança de Moisés. Agora, por 7 anos, por liderança de Josué, o povo vai ser introduzido na terra prometida. Então, agora, diante das muralhas, que era um obstáculo muito, mas muito além da sua capacidade, e nenhum homem ou nenhum exército conseguiria passar aquelas muralhas, atravessar aquelas muralhas. Mas o Senhor falou para ele que o caminho era pelas muralhas. Então, muitas pessoas tentaram demovê-lo, né, desse plano. Quantas pessoas não quiseram subestimar ou até mesmo dizer, Josué, você não está vendo, você não tem noção que não tem como, é impossível. Quantos e quantos? Porque no meio de gente que crê, tem muito mais gente que não crê, não é mesmo? Muito mais palavra de desânimo do que palavra de ânimo. Muito mais pessoas do nosso lado ou ao nosso lado pessimistas do que pessoas positivas. Então o que acontece é que a certeza precisa partir de você, porque o que Deus falou não foi com as pessoas à sua volta. O que Deus falou não foi com o seu marido, não foi com o seu filho, não foi com o seu parente, não foi com o seu vizinho, não foi com o irmão do lado, foi com você. Então, a partir dessa confiança, dessa certeza, foi comigo que Deus falou. As pessoas estão duvidando, ninguém está acreditando, mas Ele falou comigo. E quando você tem essa confiança e você se agarra a essa confiança, a atitude de Josué foi essa. Josué está na frente das muralhas e vinha um e outro, ele acampado de frente para a muralha, né, na alta montanha, e as pessoas dizendo, Josué, não tem como, não vamos atravessar. Josué, tem outro caminho, vamos dar a volta. Josué, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos mudar o plano. E o que Josué faz? Ele não ouve. E por que você diz que ele não ouve? Porque quando os anciões, as pessoas mais experientes tentaram persuadi-lo, ele diz, o que vocês estão falando? E as pessoas dizem, a muralha, Josué. E ele diz, eu não estou vendo muralha. Mas você está aqui, acampado, de frente para a muralha, nesse alto monte, e você não está vendo muralha? Eu imagino Josué dizendo, vocês estão vendo muralha. Eu já estou me vendo na terra prometida, com a bandeira da vitória cantando só o Senhor é Deus. Então, gente, a gente precisa, sabe, dessa fé, dessa confiança, porque o medo está associado com a incredulidade. A fé, escute isso aqui, a fé é a raiz, sabe? É a raiz da fidelidade, sabia disso? A fé é a raiz da fidelidade. E o medo é a raiz da falta de confiança. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18. É o texto base para a gente poder tratar sobre esse assunto. A Bíblia diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o amor, quando ele é perfeito, ele expulsa todo o medo. Porque o medo supõe castigo. Medo causa pavor. O medo trava. O medo segura você num estado e não deixa você fluir, não deixa você romper. Aquele que tem medo, disse João na sua primeira
carta, no capítulo 4, versículo 18, ele não está aperfeiçoado no amor. Então, as pessoas estão com medo porque elas não estão confiando. A falta de confiança está causando esse medo. Medo e fé não podem coexistir. Por quê? Porque são inimigas, são rivais. Então não tem como você ter coragem se você está com medo. O que Deus falou para Gideão? Mande os medrosos voltarem. Por quê? Porque o que você vai viver daqui para frente exige de você coragem, confiança. Então Jesus não quer que você cultive esse medo, porque muitas vezes nós cultivamos. E nós vamos descobrir como. Como é que eu cultivo o medo, Luciene? Você cultiva o medo quando você dá ouvido e quando você vê as palavras pessimistas e quando você vê coisas que te fazem ficar cada vez mais nesse estado do medo. Então a fé, ela ofende a zona de conforto. A fé é a coragem. E a fé e a coragem, elas andam juntos. Sabia disso? A fé e a coragem são duas aliadas. Elas andam de mão dada, estão entrelaçadas. Então o medo convida e estimula o mal. Pessoas com medo, elas patrocinam e reduzem as pessoas com medo, aliás, pessoas com medo, elas patrocinam e elas reproduzem a incredulidade. É só a gente olhar para os espias. Eram quantos? Eram 12. A maioria disse o quê? Diz a Bíblia, não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E a Bíblia diz, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram, a terra para a qual fomos olhar, a terra que nós fomos ver, aquela terra que a gente foi em missão de espiar, ela vai nos devorar. Quem habita nela é maior do que nós. Eles dizem, todos os que vimos lá são gigantes, são homens enormes, são maiores do que nós. E também lá nós vimos filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos. Olha o que o medo faz. O medo faz você ter uma visão de você apequenada. O medo faz você olhar para a sua incapacidade e faz você duvidar da promessa que Deus te fez, da palavra que foi liberada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eles disseram, nós nos vimos como gafanhotos aos nossos olhos. Nos enxergamos como pequenos demais para poder conquistar ou chegar até perto de conquista daquela terra. Nós somos pequenos demais, gafanhotos aos nossos olhos, e assim também nós éramos gafanhotos aos olhos deles. Você é controlado por aquilo que você se deixa intimidar, sabia? Aquilo que te intimida, te controla. E quando você anda com medo, você abre mão da sua autoridade. Quando você anda com medo, você abre mão de se desempenhar, de produzir, de crescer. Deus não nos deu espírito de medo, disse o apóstolo Paulo, mas de coragem. De coragem. Então o amor aperfeiçoado lança fora todo medo, expulsa esse medo. Você precisa confiar no Senhor. A mulher pecadora, ela entrou na casa de Simão, e nós conhecemos esse texto, a que quebrou o vaso de alabastro, a Maria, e ela foi duramente repreendida. Ela estava com medo, claro. Ela poderia sofrer grandes danos por aquela ação, por aquela atitude. Não era lícito, não era correto o que ela fez. Mas ela ela decidiu vencer. Jesus disse, a tua fé te salvou. Tua coragem, tua intrepidez. Olha que coisa profunda. Fé não é a ausência de dúvida, mas a presença de crença. De crença. Agora você vê Jesus, né? Jesus, dali, você vê, tem um texto na Bíblia que fala que Jesus partindo dali com 2 cegos, vieram no caminho seguindo ele,
gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Olha a pergunta de Jesus para aqueles dois cegos. Vocês acreditam que eu posso realizar isso? Jesus sabia o que eles queriam. Jesus sabe o que você quer. Então Jesus perguntou para eles: vocês acreditam que eu possa realizar, que eu possa fazer isso? E a resposta deles foi: sim, Senhor, nós acreditamos. Então tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Olha que coisa tremenda. Mateus 9:27. Então, o Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 28, dando ênfase, né, a isso que nós estamos falando. Ele diz: o justo, ele é corajoso como o leão. Como o leão. Então o que você precisa? Você precisa se tornar maior do que seus medos. Não é que você não vai sentir medo. Diante de problemas, diante de adversidades e circunstâncias da vida, todos nós sentimos medo, mas o problema não é sentir medo. O problema é o que você faz quando você sente medo. Você precisa se tornar maior do que seus medos, ser forte e corajoso, para que quando você tiver o sentimento do medo, ele não se torne um espírito. Porque quando se torna um espírito, você agora vai passar daí para um estágio de tristeza profunda. Você vai passar por um estágio de depressão e outras coisas vão se acarretando a partir desse espírito que se tornou o medo. Então entenda que o medo, ele trava, sabe? O medo segura você e te desmotiva. Te desmotiva a agir, te desmotiva a acreditar e a ser consistente. O que te leva a procrastinar? Exatamente o medo. Lembre-se desta verdade. Lembre-se disso. O agora importa mais do que qualquer outro momento, gente. Eu falo isso muito para os meus alunos aqui. O agora importa mais do que qualquer outro momento. Pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando. Em quem você está se tornando, é isso que está acontecendo com você. O que você está decidindo para a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, está determinando em quem você está se tornando. E quem você está se tornando determinará a qualidade e a direção da sua vida. Escute, se você não assumir o compromisso hoje, agora, de começar a se tornar a pessoa que você precisa ser, para poder criar a sua vida extraordinária, ativando a sua identidade espiritual, sabe? O que vai acontecer? O que faz você pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem vai ser diferente? Gente, não será. É por isso que você tem que estabelecer seu limite. Você tem que dizer: não, amanhã eu não tenho controle. O ontem já passou. O controle está na minha mão agora. Deus me deu hoje. Hoje foi o dia que o Senhor me fez. Então viva o ciclo da responsabilidade. Nós trabalhamos aqui acerca dos ciclos da responsabilidade. Que existe uma ligação inegável entre o que você faz e onde você quer chegar. Então as ações determinam os resultados. E os resultados é que sugerem as ações. O que eu preciso? Você precisa ter responsabilidade com o hoje, com o agora. Quantos de nós não passamos o tempo todo pensando no amanhã? Amanhã vai ser melhor. Não, amanhã, né? Aquela expectativa que vem absurda no final do ano. Dia 31, não. Dia 30, né? Já começa. 29, não está chegando. O ano que vem vai ser melhor. O ano que vem. Eu gosto muito de um livro que diz: o ano novo sou eu. Então você precisa ter responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade, né, para poder criar a vida que Deus quer que a gente tenha, abundante, a partir do momento que a gente entende que a gente tem hoje, agora. Né?
E quando você sabe disso, você descobre as coisas que você precisa fazer para alcançar os resultados extraordinários que Deus já falou que é seu. Terra prometida, promessa, vitória da sua casa, transformação da sua família. Então é por isso que o seu compromisso definido é viver no ciclo da responsabilidade, para que você possa ter resultados. Ser completamente dono dos seus resultados, considerando-se o único responsável por eles. A responsabilidade não está fora, está dentro, está em você. É uma coisa tão poderosa isso, quando você entende isso, quando você compreende isso. É poderoso demais, sabe? Você entender que você pode criar uma vida abundante. Porque a partir de Jesus foi liberado. Agora você está debaixo de uma palavra. Então o que você precisa? Você precisa saber que a prestação de contas é provavelmente o compromisso mais importante dos três. Que é os 3 ciclos da maestria que nós trabalhamos aqui para poder gerar essa responsabilidade. Então, sem ela, a sua viagem pelo caminho de excelência será interrompida no momento em que você encontrar o primeiro desafio. Você lidou com o desafio, palavras pessimistas, pessoas à sua volta, sua visão, né? Porque a forma como você pensa, você vê, e a forma como você pensa, você age. Como você pensa, você vê, como você vê, você toma decisões. Então você interrompe. Porque você acorda com, não, hoje eu vou ter uma mente positiva, não, essa semana vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Primeiro desafio que você encontra, eu tento pensar positivo, Luciene, eu tento, mas não dá, olha só, eu tento, mas olha, as coisas vêm contra mim, não adianta, é mais do que uma mente positiva. Você precisa criar, sabe, hábitos construtivos, você precisa fazer acontecer. E como é que eu faço para poder vencer o medo e a procrastinação? É a pergunta? Não é? Como é que eu faço para poder vencer o medo e a procrastinação? Para você poder vencer, você precisa... Escute, presta atenção nisso aqui. Para vencer, você precisa de empoderamento do espírito. Tá? É do espírito. Ativar sua identidade espiritual vai fazer você também ativar a sua autoridade espiritual. É o que eu chamo aqui no método Prodos, e por falar em método Prodos, gente, deixa eu já falar logo com vocês aqui, deixar logo esse recado aqui, que muitas pessoas me mandando mensagem, então já vou deixar claro para vocês aqui. O que é o método Prodos? É a jornada para o progresso. São métodos que nós usamos para poder alinhar a sua vida com o propósito para qual você nasceu. Com a sua missão de vida. Porque se você não estiver dentro da sua missão de vida, se você não estiver no seio do seu propósito, que é o propósito que o céu estabeleceu para você, você nunca vai ser realizado. Você vai viver de mera satisfação. É uma alegriazinha passageira, mas realização você não vai viver, sabe? E vai ficar sempre aquele vazio, sempre faltando alguma coisa. Nunca vai estar bom, nunca vai estar bom. E aí você compra, você gasta, você conquista, você faz, mas não preenche, não tem uma realização, sabe? É algo que só no espírito a gente consegue viver. Então é isso que é o método Prodos aqui. A gente trabalha para essa construção que é valiosíssima. Então deixa eu te falar uma coisa que é muito importante para você que está comigo aqui. Preste atenção nessa bênção agora. Isso aqui é uma bênção para você. Escute. Inclusive, gente, falando aqui de método Prodos, esse conteúdo que eu vou falar agora está no método Prodos, Está no método Prodos. Então, o que eu vou falar daqui para frente está no método Prodos. Escute isso aqui. Esse mês, que deveria ser o mês passado, mas eu estava concluindo uma série de classes, vai ser o pré-lançamento do método Prodos, sabia? E o que é que eu vou fazer aqui? O que é que nós decidimos fazer aqui, eu e a minha equipe? Nós vamos dar uma condição única e exclusiva para você, que é a minha audiência mais engajada, que acorda comigo 6 horas da manhã, que está decidido a viver transformação. Vocês que estão mais perto de mim, eu quero liberar essa bênção para você. Você que já me acompanha e deseja viver, sabe,
e ativar de fato a sua identidade espiritual para você nunca mais voltar a estagnar e nunca mais deixar o medo ser maior do que as suas atitudes alinhadas, né, com a vontade de Deus. Então, nós resolvemos aqui, né, fazer algo diferente para esse lançamento. Por isso que deu uma atrasada, porque nós estamos fazendo algo surreal. Somente para você que realmente está querendo transformação, tá? Eu criei um grupo VIP e é lá, dentro do meu grupo VIP, que vai ser liberado uma condição exclusiva para vocês que são VIPs. E essa condição não vai estar no meu site, porque se você entrar no site www.lucieneviana.com, você vai ver lá o método Produs por um valor. Agora, para quem estiver no grupo VIP, não vai estar dentro do valor que está lá. Um valor muito menor vai ser liberado para quem estiver no grupo VIP. E essa condição não vai estar no meu site, essa condição não vai estar nos meus outros grupos, essa condição não vai estar em nenhum outro lugar, não vai estar na minha página de venda, não vai estar nas minhas redes sociais, somente no grupo VIP. Por quê? Porque é uma condição exclusiva que eu quero dar para você, somente para vocês. Então eu não quero abrir para todo o Brasil, né? Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque eu vou liberar essa condição somente um dia, tá? Essa condição não vai ser liberada um mês, uma semana, um dia apenas. Então você entra no grupo VIP e no momento que você entrar no grupo VIP, os grupos estão silenciados, né? Tem gente que já entrou e está aqui, eu já entrei, mas não liberaram nada. Calma, os grupos estão silenciados. Só que nessa segunda-feira, dia 9/5, a minha equipe, o pessoal do suporte, o pessoal do atendimento vai estar disponível para poder esclarecer todas as dúvidas. Porque essa oferta, gente, ela é incrível, tá? Ela é incrível, é algo que nós preparamos para vocês. Então, é no método Produs que nós trabalhamos os 6 pilares da construção do ativador. Que são vida íntima com Deus, positividade e otimismo. São os 6 pilares que nós trabalhamos. Tá? Eles não são os únicos, mas é a partir deles é que muitas coisas se clareiam, se abrem. Eu tenho pessoas aqui que falam, meu Deus, eu estou na presença de Deus na igreja, né, há 40 anos, né? Tem pessoas que falam para mim, menina do céu, que coisa impressionante, eu nunca tive esse insight na minha vida, olha como a minha vida virou, né? Eu tenho uma aluna aqui, muito preciosa, que ela, filha de pastor, né? Criada na igreja, nasceu na igreja, sabe? Mas ela nunca conseguia romper, né? E ela dizia assim, eu ia até aqui, mas eu voltava, eu ia até aqui, anos da minha vida. E aí ela entrou no método Produs e eu disse, minha filha, vem cá, a gente pega na mão, bora lá. Então, primeiro, vida íntima com Deus, primeiro pilar. Segundo, positividade e otimismo. Terceiro, visão e direção, porque não basta você querer correr, você tem que ter visão e direção. Sem visão e direção, você pode dar vários passos, você não vai sair do lugar. Então você precisa de visão e direção. Atitude e execução, compromissos e valores e controle emocional. A gente aprende aqui, gente, é fenomenal. Nós aprendemos a ativar os ambientes e não sermos ativados por eles. Por quê? Porque para você conseguir vencer o medo e a procrastinação, é preciso novas crenças e novos hábitos. Como é que eu faço para vencer, Luciene? Eu digo aqui para os meus alunos que tudo que nós aprendemos e tudo que nós sabemos até aqui nos trouxe. Todo o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Agora, para você poder ir para o próximo nível, é necessário transformar a mentalidade. Sem transformação, você não tem como ser apto. Você não tem como ser capaz de experimentar e comprovar qual é a boa vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, vontade de Deus, porque existem 2 palavras para a vontade de Deus. E a gente trabalha elas aqui. Então nós precisamos do quê? Para poder vencer. O que você precisa para você vencer seus medos? Para você poder romper? O que você precisa para você poder sair da procrastinação? Um novo nível de mentalidade.
É preciso um novo nível de pensamento. Por quê? Porque os nossos pensamentos, gente, escuta isso aqui. Os nossos pensamentos, eles geram comportamentos e atitudes que refletem o nosso sistema de valores. E são esses princípios que direcionam nossas escolhas. E como decorrência lógica, definem não só os resultados que nós obtemos, como também o nosso potencial para a gente poder alcançar o que nós almejamos. Então, a partir desse alinhamento, a sua vontade com a vontade de Deus, você tem a clareza de quais são os passos que você precisa tomar para chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque você, olha só, presta atenção nisso aqui. Nós recebemos uma promessa e nós estamos buscando por viver essa promessa. Só que a questão é, você e eu estamos querendo o resultado, mas Deus está devotado no processo. Por quê? Porque esse processo de chegar até lá, vai moldar meu caráter, vai me transformar na pessoa que Deus quer que eu seja. Vai me dar a clareza, sabe, de quem eu sou em Deus. Então, é lindo quando você se torna quem Deus quer que você se torne. É isso, gente, sabe? Nós queremos o resultado, mas Deus está devotado no processo. Então, para você poder alcançar o que você almeja, você precisa mudar suas crenças. Porque muitos de nós sofremos a crença do demérito. O que é a crença do demérito? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar da crença do demérito aí? A crença do demérito são pessoas que não se sentem merecedoras da vitória. Não se sentem merecedoras. Elas pensam que elas não são dignas de merecer. Não, eu não mereço. Não mereço. Olha só o que diz Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você será. Então a vida não é feita apenas para sobreviver, gente. E sim para viver. E viver intensamente e muito bem. A vida está nos detalhes. Mas para poder percebê-los, você precisa focar no presente, no agora. Precisa ter uma mentalidade em constante desenvolvimento. Eu gosto muito do que diz James Allen no seu artigo Como o Homem Pensa. Ele diz que a mente ela é tecelã, tanto da vestimenta interna do caráter, quanto da vestimenta externa das circunstâncias, sabia? E ele diz que da mesma forma que até agora se entrelaçaram com a ignorância, a dor e a tristeza, daqui em diante elas podem se entrelaçar com esclarecimento e felicidade. Ou seja, o que ele está dizendo é que ninguém está destinado a ser o que sempre foi. Você pode mudar. Nós podemos ressignificar. A palavra ressignificar quer dizer dar um novo sentido. Reescrever a sua história. Você pode reescrever a sua história todos os dias. Mas sabe qual é o problema? Nós não nos sentimos merecedores de nada. Muitos de nós. Está no nosso subconsciente. E eu acredito que isso seja, sabe por quê? Por causa do meio que viemos. Da família que fomos criados. Será que você não quer honrar seus antepassados? De uma forma subconsciente. Tipo, ninguém na sua casa teve uma vida plena, então você não se acha digno de ter. Ninguém na sua família teve uma vida abundante, então você está debaixo dessa crença do demérito. Você não se acha digno de ter uma vida abundante. Quantas e quantas mulheres que eu já não mentoreei e estou mentoreando, que não se achavam dignas de ter um casamento constituído, sólido. Por quê? Porque a sua família nenhuma mulher teve. Eu vivi essa crença, mas eu não sabia. E quando você tem essa crença, você dá um jeito de sabotar a bênção que está na sua mão. Quando você está debaixo da crença do demérito, você sabota. Você sabota seu destino, você sabota a sua vida. As suas escolhas e decisões estão sempre voltadas para a crença do demérito. Então você pensa de uma forma subconsciente, tá, gente? Isso aqui não é proposital. Isso aqui está nos seus padrões de mentalidade. Na minha família ninguém foi doutor. Por que você? Na minha família não tem ninguém histórico de que conseguiu chegar a algum lugar. Por que eu vou chegar? Está enraizado em você essa crença. Por que as mulheres não tiveram bons relacionamentos? Então eu acredito também que eu não possa ter. Então o que a gente faz aqui?
a gente se desvencilha, a gente se desassocia. Porque eu sempre digo para os meus alunos, os seus pais criaram você com o máximo que eles puderam fazer. E eles fizeram tudo para que você fosse o melhor. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você ser melhor do que eles foram. Isso é honrar pai e mãe. Então nós vamos aprender aqui, sabe, no método Protos, como se desvencilhar. A gente aprende aqui, sabe, como se desvencilhar do ambiente contaminado do passado, que tem me colocado no estado de estagnação e frustração do presente. Entre as causas da procrastinação encontra-se também, sabe o quê? A baixa autoestima. Muitas pessoas têm a estima baixa, sabe? A insegurança. Gente insegura tem problema com a afirmação. Sabia disso? Gente insegura não consegue ver uma pessoa segura, porque ela acha que é arrogância. Está se achando, tem problema com a afirmação. A impulsividade e também a ansiedade são causadores que levam a pessoa à estagnação. Emoções que se não forem trabalhadas, sabe, essas emoções, elas podem afetar muito, sabe, pode atrapalhar muito na sua produtividade, nas suas ações, inclusive na sua saúde espiritual, física, mental. Então o que eu faço, Luciene? Me diga aí, me fala o que eu preciso. Primeiro passo eu chamo de ativação. Existem muitas coisas dentro de você que você precisa ativar. O futuro precisa ser ativado. Nós precisamos ativar os ambientes e não sermos ativados por eles. Eu quero sair daquele emprego. Por quê? Porque aquele lugar ali, sabe? Daniel não saiu da Babilônia. Pelo contrário, ele ativou a Babilônia. Ele passou 70 anos um ativador na Babilônia. Olha só o que diz a Bíblia. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha o que Jesus disse. O reino de Deus, ele não vem ostensivamente, ou seja, com exagero, chamando a atenção. Não. Nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas capítulo 17, versículos 20 a 21. Então, quando eu entendo isso, que o reino de Deus está dentro de mim, eu não me adequo ao ambiente, mas o ambiente é mudado pela minha presença. E eu ensino meus alunos aqui a mudar o seu ambiente, a ativar o seu ambiente. Porque eu me torno mais forte do que a circunstância e mais firme do que os obstáculos que eu preciso superar. Veja José. Ele ativou o ambiente. Ele ativou a casa de Potifar. Ele ativou o cárcere. Ele ativou o palácio de Faraó. Ele ativou o Egito inteiro. Veja Daniel, a despeito de tantas perdas, gente, ele ativou a Universidade da Babilônia, ele ativou o ambiente do governo e se tornou uma figura proeminente na Babilônia. O panteão da promiscuidade, o panteão da libertinagem, do pecado sem fronteira. Ele ativou. Então, para mim, para você, para nós vencermos o medo, para a gente poder romper a procrastinação, nós precisamos de uma mentalidade transformada. Porque quando a mentalidade muda, a sua visão muda. As suas escolhas, as suas decisões mudam. É fato. Se você ver nos meus stories, que eu tenho colocado aqui, né, depoimentos dos alunos, né, meu Deus, a mentalidade é outra. E o sucesso, sabe, ele é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Porque sucesso é muito subjetivo. Para você pode ser sucesso, para mim não. O que é sucesso para mim pode não ser para você. Mas o sucesso, ele não se conquista por fora. O sucesso se conquista por dentro. Quando você se torna quem você precisa se tornar, sabe? O que está fora, ativa. Ativa, gente. Então nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Quando a mentalidade muda, a visão muda. Isso é fenomenal. Isso aqui é uma chave para você nessa manhã. Escute o que eu vou lhe dizer. A sua visão muda, sua mentalidade muda, suas escolhas e decisões mudam também. Então o que eu quero? Eu quero convidar você para vir comigo. Vem comigo para o Método Protos, eu te garanto. Escute o que eu vou lhe dizer. E eu digo isso para você afirmando, porque eu sou
a primeira pessoa que foi muito impactada por esse método. Se você vier para o método PRODES, eu garanto para você, te garanto, em 6 meses, se você colocar em prática tudo que eu te ensino, em 6 meses a sua vida muda. Eu tenho alunos aqui que a vida deles mudaram em menos de 3 meses. É só aplicar. É só colocar na vida o que eu ensino, passo a passo. A sua vida com Deus muda. A sua vida interpessoal muda. A sua vida pessoal muda. A sua vida profissional. Em todas as áreas, seu ministério, seu chamado, você aprende a conciliar. Não tem como, gente. Muda, muda, muda. Então viva esse tempo novo. Se permita se tornar quem Deus quer que você seja. Você precisa ativar sua identidade espiritual. Você precisa se conectar com o propósito que Deus tem para você. Chega de ficar andando em círculo sem saber para onde está indo. Eu estou indo para onde Deus quiser. E para onde é que Deus quer que você vá? Você tem que saber para onde você está indo, mesmo não conhecendo o caminho. Porque quando você sabe para onde você está indo, você é motivado por fé. Né? Sua fé é tão ativada em você, sua identidade espiritual, a sua autoridade espiritual, que você não precisa ver. Porque fé é isso. Eu não preciso ver o chão para me pisar. Eu preciso levantar meu pé. Se eu levantar meu pé, o Senhor faz o chão aparecer. Então a gente trabalha, sabe, essas áreas que são de suma importância para a gente poder se conectar, sabe, com o que o céu tem para nós. Jesus disse, o que Jesus disse? O que ligares na terra será ligado no céu. Por tantos anos da minha vida eu quis entender isso. Né? Por tantos anos da minha vida, que eu achava que era estar no culto, glória a Deus, estou aqui, Senhor. Eu achava que era orar. E é também, mas não é só isso. Não é só orar, gente. Porque a fé não ora apenas, a fé age. Agora, como é que você vai agir se você não tem clareza do próximo passo? Se você não sabe, pela visão, a direção que você tem que tomar? Tudo isso está dentro de você. Esses bloqueios, essas limitações, está dentro de você. Você tem que romper isso aí. Então, para você vencer o medo e para você vencer a procrastinação, você precisa investir na sua mentalidade. Invista na sua mentalidade. Porque quando você investe na sua mentalidade, a sua qualidade de vida com Deus é outra. Tá? Eu gosto muito do que Paulo fala sobre a mentalidade. Né? Inclusive, estou até escrevendo aqui sobre a mente do Espírito. Né? A gente ativar, sabe, a nossa identidade espiritual, a gente começa a exercitar os sentidos do Espírito. E a gente trabalha aqui o corpo do Espírito. Porque assim como o nosso corpo ele tem sentidos, né? Olfato, paladar, visão, audição, assim também o corpo do Espírito também tem sentidos. Então é fenomenal. Está aí para você poder ativar. Você precisa decidir nessa manhã, eu quero ativar minha identidade espiritual. Eu quero autoridade espiritual. Eu quero uma vida com Deus. Eu quero um alinhamento na minha vida como eu nunca vivi na minha história. Eu desejo. Vem comigo e eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Da sua vida, escute, a sua vida, a da sua família não será mais a mesma. Eu que o diga. Quem me acompanha aqui sabe o que eu estou dizendo, né? Quem já me conhece aqui sabe o que eu estou falando, né? Então essa foi a nossa aula de hoje, gente linda. Esse foi o nosso estudo de hoje. Você precisa vencer os seus medos. Você precisa vencer a procrastinação. Porque o que Deus tem para a tua vida é grandioso demais. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos orar. Deus é tremendo. Aleluia, aleluia. Pai, nesta manhã nós te louvamos. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa, magnífica que o Senhor tem nos dado de podermos estar juntos, de podermos aprender da Tua Palavra, de podermos entender, Senhor Deus, quais são os pontos que estão nos impedindo de ir para o próximo nível. Eu quero te pedir, ó Deus, que dentro de tudo que falamos aqui, o Senhor possa abrir a visão, os olhos do entendimento. Ajuda teu filho e a tua filha nesta manhã, Senhor, que se disponibilizou, que decidiu, que levantou da cama e veio para esta live hoje, para essa aula, para este ensino. Senhor, que a bênção que o Senhor tem falado sobre a vida dos teus filhos seja ativado nesta manhã. Que esse sábado
seja um sábado repleto das maravilhas do Senhor. Senhor, ativa meu irmão, ativa minha irmã, ativa essa pessoa que está comigo agora. Coloca, Senhor Deus, essa pessoa nesse modo ativação. Ele precisa ativar a sua identidade espiritual, ela precisa ativar a sua identidade espiritual, ela precisa conhecer os seus propósitos, aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida, segundo a sua palavra. O que o Senhor tem é bom, é agradável, é perfeito. Quando o homem não sabe quem ele é em Deus, ele faz planos, mas ele não consegue concretizar, porque a tua palavra diz que na multidão de conselhos existe o caminho para a realização dos planos. Mas aquele que não ouve ninguém, aquele que quer fazer tudo por conta própria, ele não apenas não consegue êxito, como também ele não sai do lugar e ainda vive debaixo de frustração. Eu quero te pedir, meu Deus, que pela a tua presença entre nós nesta manhã, que o teu Espírito venha abundar o coração desta pessoa. Senhor Deus, faça, Pai, algo lindo acontecer dentro do interior da vida desta pessoa. Motiva, age, Senhor Deus, com um desejo, meu Deus, com uma petição, Senhor, que esta pessoa nunca teve. Pai, que essa pessoa comece nesta manhã, Senhor, desejar as suas promessas ardentemente, como disse Pedro, como recém-nascidos, desejo leite materno, que nós comecemos a desejar a tua vontade, desejar os teus planos, desejar a tua presença, desejar andar ligado contigo, ó Deus. Eu ministro sobre a vida das pessoas que estão comigo, das que vão ver, Pai, este vídeo depois no canal, que o Senhor possa, Pai, abrir todas as portas e todas as comportas dos céus para levar esta pessoa ao centro, ao seio do que o Senhor tem para ela. Em nome do Senhor Jesus, guarda teu filho e a tua filha debaixo das tuas asas e que ele possa estar ligado contigo na verdade do Evangelho para o cumprimento do que o Senhor tem para a vida dele. Abençoa este dia chamado hoje. Nós ministramos a vitória e a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal lindo e maravilhoso do meu YouTube. Beijo no coração. Até amanhã. Fiquei rouca, tá vendo? Amanhã eu espero você aqui, no mesmo horário, 6h03 da manhã. Mas amanhã é domingo. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Bora, bora, bora. Yes! Deus abençoe vocês. Graça e paz na paz do Senhor.